Olá, mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica, hoje com o nosso primeiro bate-papo internacional. Estamos aqui dando prosseguimento à série de bate-papos com os dramaturgos, os meus colegas dramaturgos, isso. Já conversamos com César Carneiro, que foi o idealizador desse projeto, né? Escreva seu livro, e depois nós decidimos escolher este nome, que é só nosso, os dramaturgos, né? Conversei no último sábado com a nossa querida poetisa, né? A nossa dramaturga caçula, Tereza Maria Carneiro, e hoje nosso terceiro convidado, nosso terceiro dramaturgo, Tiago Ramos, brasileiríssimo, mas que Isso sim. mora hoje na Na Suécia. Suécia, Isso. exatamente em Gotemburgo. Gotemburgo. Que Isso. prazer, meu amigo, que prazer, que honra e que alegria te ver depois de quanto tempo, menino? Nós nos vimos Puxa, em mais de 2 anos. mais de 2 Mais anos, de né? 2 anos. Quase 3 se eu bobear. É verdade. Isso é Nossos mais ou menos. primeiros, nossos primeiros encontros aconteceram em julho de 2017, né? Isso. Lembra? Isso mesmo. Lá no espaço, que hoje é uma academia enorme, maravilhosa lá do César, né? E nós nos encontramos lá, aconteceram lá nossos primeiros encontros. E você é uma pessoa muito marcante, Tiago, pela tua alegria, pelo teu entusiasmo, a tua vontade enorme de se envolver com essa ideia de publicar o livro, porque é um desejo seu, né? Era um desejo Isso, seu isso. publicar o Isso, seu livro. isso que você comentou, achei até engraçado que nos outros 2 vídeos vocês comentaram também. Toda vez que falava, Thiago, o entusiasmo, a alegria. Eu Sim, continuo sendo o mesmo. e isso é bom demais, algo que eu admiro demais em você. Acho que é algo assim que chama a atenção e que cativa a gente, né? Inspira a Obrigado. gente, a tua alegria, o teu entusiasmo inspira a gente. E esse é o propósito do canal, viu? Hoje você é Uhum. alguém muito inspirador porque você tem essa alegria, essa persistência, você tem uma história muito interessante que eu vou contar, sabe como? Olha Hum. só. Você lembra de um poeminha que eu fiz para você? Qual? Eu lembro que você fez alguns para o grupo e talvez Foi. eu tenha me passado nesse. Fiz alguns poemas, a gente fez vários poemas, né, no grupo, que vamos falar sobre isso, como é que isso acontecia. Mas eu fiz um poema definindo você, que, aliás, é um dos poemas que eu gosto muito, assim, de todos os poemas que eu escrevi contando a biografia de alguém, esse que eu fiz para você é um dos que eu mais adoro. Olha só, vê aí se você lembra. Poema para Tiago. Eu não lembro se foi porque você estava aniversariando ou se foi nas nossas conversas, assim, de definir os outros colegas. Não lembro, Sim. mas eu fiz o seguinte. Tiago veio da família Cidreira. Tiago é descendente dos Ramos. Com sobrenome tão poético, seu dom para a arte tem algo de profético. Tiago nasceu no Rio de Janeiro. Que maneiro! Mas o brother não ficou por lá. Ainda moleque, na Bahia foi morar. Oxe, menino, Tiago virou baiano, fala chiando e cantando. Oh, meu Deus! Oxente, manhinha! Depois de uma temporada nas terras de Gal, ele foi comer cuscuz e tapioca em Fortal. Mas esse carioca com pinta de gringo, galeguinho do zói clarim, foi experimentar almôndegas suecas e, vê se eu vou falar correto, a sopa com panquecas em terras europeias. Hoje falo o idioma da Suécia com sotaque carioquês, misturado com baianês e cearenseis. Mas quem vê esse brother retado enxerga um típico sueco. Pense num cabra de sucesso. Tiago criou o Caco.
É poeta leminskiano, baita engenheiro, natural do Rio de Janeiro, baiano de coração, sueco pela profissão, cearense por providência e dramaturgo de nascença. Isso sim. Olha, eu confesso que eu não lembro desse poema e o volume de coisas interessantes que eu consegui capturar. Por exemplo, uma coisa que talvez você não saiba, Ah, mas minha avó é prima da Gal. gente, que curiosidade maravilhosa! No caso, eu fiquei achando, meu Deus, como é que ela colocou esse elemento na poesia? E outra coisa também, o shot bular, que é o almôndega sueca, Ah, como sim. é bem comum aqui, é realmente muito, muito, muito Eu comum mesmo. falei correto, não, né? Falou, falou, falou. É bem comum aí? Muito, muito comum, é shot bular. Poxa, que É, é um, maravilha. digamos que é um prato que não é deles, mas assim, tradicional, que pelo menos que é mais comum, que é mais comum. Aham. É mais comum, né? Isso. Tiago, para a gente situar aqui os nossos amigos que estão nos assistindo, eu vou dizer aqui o nosso horário. Hoje nós estamos gravando na sexta-feira, né? Do dia 7 de novembro. Estou aqui às 16h20, já no entardecer aqui do nosso Ceará, aqui em Maracanaú, Ceará, viu, pessoal? E você, como é que você está aí? Que horas? Fala aí É, do horário, como é que é? Como é que tá o clima? aqui são 4 horas de diferença. O Aham. clima hoje foi fantástico, eu passei calor dentro de casa. Que bom. E a temperatura realmente na cidade a temperatura é super agradável. A gente está na beira do inverno mesmo. E hoje fez, sei lá, uns 18 graus, eu chuto. Foi Aham. muito, muito quente mesmo hoje. E o que mais que eu posso dizer? A gente está com esse solzão aqui das 8 horas de Gotemburgo. Aqui tem Aham. uma coisa curiosa, porque como a gente está muito acima do trópico, é muito como os dias eles passam a ser muito longos ou muito curtos. Uhum. E quando a gente chega na época de inverno, que é essa época de Natal, os dias são mais curtos, então a gente chega Uhum. a ter, no pico, a gente chega a ter 4 horas de sol por dia. Agora, em compensação, no verão, não escurece, fica aquele sol, aquele céu de fim de tarde, sabe? Porque o sol fica batendo de relance. É bem interessante. Você passa Não. o dia inteiro com solzão. Então aqui ao mesmo tempo que a gente precisa às vezes de um ar-condicionado e sim de um blackout, às vezes a gente precisa de muita iluminação. Eles são muito comuns em vela. Se você vai no museu da cidade, você vê que tem uma maquete de uma fábrica tradicional de velas. É bem interessante. Nossa. Justamente por causa dessa dualidade, né? Quando a gente está no inverno, aí fica bem escuro mesmo. Agora, É. também é uma cidade muito linda. Eu não lembro de ter visto uma cidade tão linda à noite. Isso aí eu pergunto para os meus amigos também que viajam muito. Eles dizem, Thiago, eu também nunca vi uma cidade tão linda. Parece que é feita para se viver à noite. Então, E a gente vê pelas fotos lindas, né, que você posta, a gente fica olhando e se deliciando. Você tem até no seu Instagram, você posta fotos, né, muitas fotos dos seus sim, passeios, desses lugares lindos, e eu tô assim muito orgulhosa de você, que é meu obrigado. amigo, que é meu colega dramaturgo, de estar vivendo essa Sim, experiência, né, que veio, que chegou na tua vida quando a gente estávamos nos nossos encontros, né? Os nossos encontros assim a pleno vapor, a gente estudando, construindo a nossa história como dramaturgos e de repente você chegou para nós com essa notícia, né? verdade. É verdade. Tanto é que eu concluí o livro daqui. Pois é. Foi até um pouco complicado, porque eu estava em fase de mudança, etc e tal, mas eu concluí o livro daqui. Foi quando eu terminei, parei para completar. Por exemplo, o Conto da Viúva, não é o Conto da Aham. Viúva, mas a Última Valsa, eu escrevi ele todo aqui. Aham. Eu quero conversar assim bem detalhadamente sobre a sua coletânea, mas antes eu quero falar com você sobre
uma pessoa que eu sei que é muito especial na sua vida, e eu acho que é lá que começa a sua história de dramaturgo. A professora Áurea. Ah, Eu sou professora, não poderia deixar de falar sobre essa colega que está aqui na sua biografia, né? Um detalhe que você até nos contou nos nossos primeiros encontros, e aqui na sua biografia, né? Tem um isso. detalhezinho sobre a professora Áurea, né? Que leu um poema que você fez e lhe É, deu. é engraçado como é a vida, né? Eu Aham. sempre fui muito da área de exatas e eu confesso que a Áurea não era das minhas professoras mais amadas, vamos dizer assim. E numa certa aula, no final de ano, ela desafiou a gente a escrever uma poesia. Uhum. E naquele momento eu escrevi a minha primeira poesia e dali comecei a escrever uma atrás da outra. É interessante que foi ali que eu escrevi, naquele período também que eu escrevi a poesia Voltara. Eu tinha por volta Voltaram. de 12 anos. Eu sinto uma pena por eu ter perdido essa poesia, porque era muito linda mesmo. E foi a primeira vez que eu vi alguém se emocionar com essa poesia, porque ela contava mais ou menos a história do amor, contando as fases de uma flor. Então, ela vinha, eu falava do nascimento do amor com a paixão, e aí ele ia formando o broto, ia crescendo dentro da pessoa, e você cada vez ficando mais viva e aflorada, etc e tal. Só que como uma flor, o amor acabou. Eu lembro dessa parte do... e eu falava justamente que o amor pode acabar um dia, né? E ele pode se continuar pelas sementes, ou ele podia morrer ali. E foi engraçado que minha mãe, ela chegou para mim, eu cheguei dentro de casa, quem conhece minha mãe sabe como é que ela é. Aí ela virou para mim e disse assim: a Aurea me falou que você escreveu uma poesia, deixa eu ver. Aí eu mostrei para ela. Ela falou assim: menino, me dá uma caneta ali, vá. E aí ela anotou no caderninho dela. Minha mãe era minha professora e a gente teve uma relação bem interessante de aluno e professor, porque eu gostava de provocar ela. E Aham. aí, e aí ela anotou. E aí começou a mostrar para as amigas. Só que teve um dia, tinha uma amiga dela, tia Denise, que trabalhava perto de casa e ia almoçar todo dia lá em casa. E aí tia Denise pegou esse texto e leu. Hum, Nossa, ela chorou. Sabe? Tipo assim, ela se identificou e aquilo ali me que tocou de um jeito. marcante! Pois é, e aquilo ali me tocou de um jeito que eu disse assim, caramba, eu posso ser bom nisso. Sabe? Eu alcancei alguém. E aí, daí, aquilo ali me deu mais combustível, né? Eu acho que para um artista, o público, ele é combustível, né? A motivação. Você vê alguém lendo a sua obra e se motivando, você já começa, poxa, eu quero fazer mais. Eu quero alimentar mais esse E fogo. que coisa mais linda, Tiago. Você tinha 12 anos, você Isso, definiu o amor, a paixão, o amor, isso. comparando, né, com a flor, não é isso? Com a vida de uma flor, Com a exato. vida de uma flor. Que interessante. É um Pois poeta é. mesmo. Você é um poeta de nascença. E aí Pois você é. tocou o coração da sua mãe, da sua professora, professora Áurea, da sua mãe, da Sim, sua tia. sim. Será que elas não têm esse poema guardado? Minha mãe tinha anotado num caderno, mas de lá para cá são tantos anos, e eu passei muito tempo também. Acaba que você vai virando adolescente, Aham. você, aí você vai desanimando, que não sei o que, não sei o que lá, e vai se apaixonando por outros hobbies e etc. E aí você acaba perdendo essas raízes, né? A Sim. memória fica, é sempre bom a memória, mas a gente acaba perdendo essas raízes um pouco. Mas não tem problema, eu costumo dizer para o pessoal que o meu maior bem está dentro da minha cabeça. Então, Sim, sim. não tenho problema de contar meus segredos, ou meus desejos, ou meus planos, porque você não vai roubar, está dentro de mim. Tente escrever novamente esse poema Ah, eu já fiz Voltara. coisas, eu já fiz coisas boas com esse voltar, que você não faz ideia. Ah!
Vamos, eu tenho boas poesias baseadas nelas. eu quero explorar esse seu lado poeta, viu? Mas me fala, agora um outro lado seu, né? O contista, né? E futuro romancista, viu? Exato. Trate, você já tem o conto, agora já é contista, né? Isso. E cuide de se tornar rapidinho romancista, viu, rapaz? Sim, sim, Sobre sim. o seu personagem Caco, né? Que quando nós nos conhecemos nos nossos primeiros encontros, né, com os outros dramaturgos, você nos falou do seu personagem Caco e que aparece, né, aqui na sua coletânea. Você Sim, fala sim. sobre ele em alguns pontos, É. em alguns textos, né? Que depois eu vou já falar aqui para o pessoal sobre a sua coletânea. Mas Sim, o sim, sim. Caco é muito marcante, né? Quando a gente conversa com você, é muito marcante. De onde veio o Caco? Caco surgiu onde? O Caco, ele é muito importante para mim porque Inspirado em quem? ele... Essa é uma excelente pergunta. Eu estava hoje me perguntando da onde veio minha inspiração para a escrita. E eu pego muitos elementos assim aleatórios e que me marcam. Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que é o Fora da Caixa. Hum, Depois eu posso falar um pouquinho mais dele, que eu gosto desse projeto, ele é bem interessante. Mas ele tem um elemento, um dos elementos que são, na minha opinião, fantásticos nesse Fora da Caixa, é o rapaz da rotatória. uhum. O nome dele, você sabe que eu não gosto de nomear, de dar tempo, eu gosto de deixar tudo muito abrangente. Aham. Então, o homem da rotatória, ele tem muito a ver com um dos meus afilhados, o Leonardo, que é um menino que para mim tem um futuro brilhante. Ele é um cara muito concentrado, ele faz tudo muito bem feito. Ele sabe, você senta para conversar com ele, ele tem solução para muita coisa assim, é bem interessante, é um menino bem sábio mesmo, apesar de ter 20 e poucos anos. E só que ele, às vezes eu sinto que ele está preso na solução dele, sabe? Porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu visualizei ele numa rotatória e ele sabe todos os caminhos, ele sabe para onde vai sair cada caminho, mas ele está sempre na rotatória, entendeu? Ele sempre está ali porque ele quer fazer tudo, mas ele não sai da rotatória. E o Caco, em específico, vamos voltar para o Caco, né? Foi um período que eu estava passando por uma depressão forte, foi em 2014, foi quando eu também descobri minha doença, minha fibromialgia, e foi num período que eu fazia em torno de 30 a 50 poesias por dia. Tudo bem que meu padrão é meio Leminski, né? Então, Vamos já eu falar tento sobre isso. eu não me contento com 3 linhas, mas também saíram vários interessantes que inclusive estão no livro. Tem o da Sim. Barata mesmo, que é o meu herói, que eu sou apaixonado por aquela poesia. Às vezes eu não acredito que foi eu que escrevi. Eu tenho muito prazer daquela poesia. E entre outras. Então, assim, o Caco em si, eu acho que o Caco é o cara que eu gostaria de ser, sabe? Por isso que eu falei, eu não sei, bem, eu acho que ele é o modelo de pessoa que eu acho que as pessoas deviam seguir. E se você me permitir, eu já vou entrando no personagem Caco, quem ele é e Sim, por que sim. Diga quem é o Caco para o pessoal o deve estar Caco. curioso. Então, o Caco, ele é um palhaço Sim. que ele sofre um acidente e nesse acidente ele perde a mulher e uma filha. E ele salva o rapaz do outro carro que bêbado atravessou a rua e acabou acertando o carro dele. Então só daí já mostra a nobreza e o que é o dom do perdão que esse personagem é tão marcante. O cara que acabou com a família dele, com metade da família dele, né, que é ele, o João Paulo, filho dele, que é uma homenagem ao meu primo, e a mulher e a filha morreram. Então ele adquire uma doença nesse acidente e aí ele vai para uma cidade grande se tratar. Eu não cito o nome porque, como eu te falei, eu não Aham. defino. Aí ele encontra, aí ele no dia a dia dele, ele acaba se encontrando com Atos. Quem é Atos? Atos
é o personagem narrador que tem o contato com Caco e começa a transformar a vida por causa da forma com que Caco trabalha a vida dele. Então como é que funciona isso? O Caco, ele é um professor de escola, acho que de física, porque eu já fui professor de física, para poder facilitar a minha história. E ele é uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, uma pessoa banal, que a gente costuma ver os nossos desafios e transformar em monstros. Daí também surgiu aquela poesia do quer construir, você leva uma marreta, entendeu? E o bom do Caco é que o Caco tem música, o Caco tem desenho, o Caco para mim é um personagem muito multifacetário. Eu não sei se eu vou conseguir construir esse personagem por completo. Você terá que construir, porque esse era o seu grande objetivo, né? Mas você não pode abandonar, até porque o Caco tem um valor muito grande na sua vida, né? Você falou de uma fase de depressão. Isso. E eu acredito muito que o Caco, ele com certeza ele vai nascer pelo menos em contos. O nascimento dele vai acontecer. Aliás, já aconteceu. Ele vai crescer em contos no mínimo. Porque é um personagem bom para você trabalhar coisas corriqueiras, diárias, rotineiras. Ele é ótimo para isso. E aí, como eu estava falando do personagem Atos, eu escolhi um nome forte mesmo, eu queria um nome forte que pudesse destacar também. Então, aí o Atos, ele encontra o Caco no ônibus. E qual é o cenário do Atos? O Atos ia de carro todo dia para o trabalho, um dia o carro quebra, e aí ele pega o ônibus. E aí ele percebeu que naquele período do ônibus, de casa para o trabalho, era o período que ele tinha para tirar para ele. Por quê? Porque ele era casado, ele chegava em casa, tinha que cuidar dos filhos, não sei o quê. E aí, o final de semana era em função da família e dos filhos. E ele começou a se sentir, ele estava nessa angústia de que ele não se sentia ele. Ele se sentia a vida dos outros, menos a dele. E aí, numa dessas viagens, ele conhece o Caco. O Caco é um senhorzinho, chega simpático para ele, oi, tudo bem, que horas são? E aí ele finge que está dormindo no ônibus. Aí o velhinho faz, parece que vai chover. Aí ele vai lá e dá uma resposta muito absurda, muito bruta para o rapaz, meio ácida, como diria o César. E aí, quando ele dá essa resposta ácida, o Caco ele se sente um pouco mal e depois ele se aproxima do Caco para pedir desculpa, etc e tal. Aí o Caco já abre um sorriso e diz, não tem problema não, as pessoas são assim. Mas, como eu estava falando, parece que vai chover. E ele começa a mostrar. Então, assim, o Caco, mesmo com toda essa dor, ele sempre olha o lado positivo da vida. E que dor, hein? Incrível. E é incrível é incrível como o personagem, como a gente tem o direito de escolher o ponto de vista, se a gente vai olhar para o lado positivo ou negativo. É incrível isso. E eu senti isso durante a minha depressão, porque eu tive que sair e a solução que eu encontrei foi começar a olhar que eu também não era um cara que estava para baixo. E o Caco, eu acho que define muito bem o Caco, não é o texto que eu botei no livro, não. É um texto que eu escrevi que o Atos chega no ônibus muito chateado, porque ele teve uma noite ruim, aí o Caco começa a conversar com ele começa a explicar, olha, na moral, não tem jeito, poxa, não dá mais para viver essa vida, porque, poxa, eu trabalho o dia todo, saio cedo de casa, deixo o carro com minha esposa para que ela tenha um conforto, levar os meninos para a escola, não sei o que lá. Aí chega em casa, já quase 10 horas da noite, aí tem que preparar a janta para os meninos, tem que dar banho, que não sei o que lá, papapá. Aí o Caco fez, eu sei como é que é. Eu queria ter minha filha aqui para poder dar banho e ter todo esse trabalho. Mas olha só, o Caco sempre esteve nas nossas conversas, sempre esteve nos nossos encontros e você nos deve o Caco. Você nos deve o romance do Caco, assim como nos deve o romance As Massas. Gente, o romance As Massas é um suspense que eu tive o prazer de ler, né? Acho que um capítulo mais ou menos, e é um suspense muito bom, que era até uma afinidade que você tinha com o César, né? Nas conversas com o César, porque o César já escreveu ficção científica, então tem tudo a ver, né? Ele é assim a pessoa muito ideal, né, para te dar umas dicas para avaliar esse teu trabalho. E agora que você já é oficialmente contista e poeta, né?
Você viu os cartazes que eu fiz para você? Como ficaram? Já publiquei tudo, já tem um monte de gente aí dando Então, curtida. trate. Você viu os planos da nossa dramaturga Tereza? Quantos planos em mente? E eu gostei demais assim, eu tinha visto que ela postava pra gente e o Sim, livro dela, mas eu gostei demais da história dela, realmente isso. Uma me história muito surpreendeu. Um linda. salve aí para Nossa, dramaturga Tereza, nossa colega amada aí. isso, então você já deve estar em mente aí, né? Pensando já. O As Massas, eu estou trabalhando nele. Esse sim, ele já é um mais real. Eu tenho trabalhado nele. Eu cometi um grande erro, que foi deixar as pessoas verem antes de eu terminar a história. Mas outras pessoas além de nós, dramaturgos? Eu passei para algumas pessoas mais próximas para poder ter o feeling, para poder ter o sentimento, digamos assim, fazer a pesquisa de mercado. E percebi que Ah, não foi uma boa ideia porque eu fiquei confuso. E eu aí acabei perdendo a linha do pensamento ah. dela, né? Mas você tem Porque, muita imaginação, você pode surpreender essas pessoas também. com certeza, mas a verdade no cru é o seguinte, o que eu gosto da minha escrita eu procuro sempre escrever de forma fácil de ler, prazerosa. Eu sempre, porque como foi que eu me perdi? Eu passei para algumas pessoas para ver se eles passavam da quinta página. Eu Ah, passei 60 páginas, porque aquilo, eu passei para pessoas que não gostavam de ler, e sim. até hoje muitos me cobram, entendeu? Mas isso é importante, sabe, Tiago? Como eu falei Sim, na minha conversa com o César, né, que você deve ter assistido, os sim, meus textos eu mostrei também para muitas pessoas, né, sim, até sim. chegar a um escritor, né, ali cara a cara, eu já havia mostrado os meus textos para muitas pessoas. Mas E a gente, sabe, é sabe bom ter onde que essa e, opinião, né, bem diversificada, e né, de público isso. bem diferente. Esse é do foco, mas eu me perdi porque é o seguinte, era a primeira obra realmente que eu estava fazendo como romance. E como eu comecei a ouvir muita opinião, eu perdi Uhum. a essência da história. E aí depois eu me toquei. Eu estava até fazendo isso esses dias, quando eu estava relendo e trabalhando. Já botei mais um pouco de texto, etc. Tal, já fiz algumas revisões. Eu aprendi com você que o escritor tem que ser muito mais leitor e revisor do que escritor. Esquece, esquece. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de revisão do As Massas, e escritor, e escrita, e revisão escrita. E aí eu me lembrei como ele é surpreendente. Sim. Porque tem elemento que o pessoal acha um saco, que é a história. Tem elemento que o pessoal fica enfeitiçado, que não é o foco. Eu lembro das discussões que eu tinha com você e com o César, que eu acabava tendo que contar o final para poder voltar à discussão. Sim. E uma característica sua é que você gosta muito de escrever em primeira pessoa. Ainda mantém Com esse certeza, adoro. foco na primeira pessoa? Sim, sim, sim. E o Conto da Viúva, ele é um primeira pessoa, apesar Sim, de sim. estar de ele contar, ele ser um narrador, ele é uma primeira pessoa. E engraçado como o Conto da Viúva nasceu, que, só falando, o Conto da Viúva é um autor contando como ele compõe a história. E eu gostei daquela abordagem. Eu até quero trabalhar mais o autor contando como ele cria um script, como ele, Ah, sabe, muito entendeu? bem. Então eu tenho essa inspiração. Eu estava ali, vi. Só que é claro que a gente dá uma ludibriada. Por exemplo, Tarde em Itapuã, o Vinícius não escreveu um velho calção de banho. Ele viu um velho usando calção de banho cheio de areia e ele pensou um velho num calção de banho. E a mesma coisa foi o Conto da Viúva. Eu estava no trabalho aqui já em Gotemburgo, aí minha amiga, ela perdeu todos os acessos e aí ela ficou na frente do computador olhando a tela fechada. Aí eu disse, olha, você parece que está olhando você está olhando para o infinito, como se tivesse um vasto oceano, como se fosse uma mulher na pedra do sofá. Isso dá uma história boa. Opa! Aí foi daí que eu venho e faço aquela construção, né? Estava indo caminhar na praia e aí vi uma Uhum. senhora olhando para o infinito e pensei, qual seria a história dela? E Ah, interessante. isso é um elemento que eu vi que eu gosto para escrever conto. Isso é Por quê? ótimo.
Eu tenho um problema que é meus contos, eles não são. Eu gosto de escrever sempre em dois planos. Eu não gosto de escrever. A história está acontecendo aqui, mas eu estou escrevendo outra coisa. Você vê, o Caco é assim, as massas é assim, o conto da viúva é assim, a, a última valsa é assim. Eu lembro quando eu passei para vocês a última valsa, que todo mundo falou assim: ah, fantástico, lindo conto de um idoso que recuperou a vida. Eu disse: não, ele está morrendo ali. Aquilo foi uma Mais ou homenagem ao meu menos. avô. Eu acho você sempre muito a tua conversa com o César eu acho sempre muito proveitosa, né? Porque vocês têm uma afinidade de estilos, né? Sim. E por falar nisso, essa experiência com os dramaturgos, né? Que você era o nosso garoto entusiasmado, alegre, que nos enchia de ânimo também e que nos dava uma gratificação muito grande, sabe? Você foi uma das pessoas que foi assim. Sobre você, eu e César conversávamos muito, né? Assim, nos primeiros encontros, depois a gente ia bater um papinho, né, sobre aquele encontro e a gente falava muito em você, da tua alegria e como isso era gratificante para a gente ter essa pessoa no grupo. Essa experiência com os dramaturgos, o que significou para você? Assim, Poxa, olha, que acrescentou nas tuas primeiro eu realizei um sonho. na tua organização de produzir. Isso. Fran, eu vou ser sincero que nós, dramaturgos, cada um tem a sua característica. Eu vou pegar desde os primeiros mesmo, desde quando a gente era Os 12, né? Era 12, ou nós éramos 12. Desde Éramos quando 12. a gente era um time, isso, quando a gente era um time grande, que mal tinha espaço para todo mundo. Que eu tinha que me conter para poder falar, porque eu não tinha espaço. Até a Depois nos entrada da tornamos, Francisca. éramos 5. Aí veio a Tereza, aí agora Tereza. somos Veio 6. o Alex também. A gente precisa lembrar da passagem do Alex rápida Sim. pelo nosso grupo. Aí, nesse cenário todo, eu tive muito aprendizado, principalmente pelo seguinte: eu sou muito criativo. Então, Sim. minha característica não é de escritor, é de criatividade. Por exemplo, por que eu digo isso? Não que eu queira me comparar, mas já me comparando. Por exemplo, você e o César leem muito mais, produzem muito mais, estão muito atentos na revisão. Vou botar o Osés também nisso. Eu estou falando que essas são qualidades que eu comecei a perceber que um autor ele precisa ter. E esses livros aqui não são só enfeites, não, tá? Sim, mas... E tem de todos vocês aqui. Tem aqui, ó, assim como fez. Opa, eu estou aí! Tem você também aqui, ó. Olha, tem todo mundo, ó. Esse aqui a estação do César é realmente muito interessante. Nossos livros aí em Gotemburgo, na Suécia. E a gente está com uma ideia também de oferecer alguns para a biblioteca daqui, para olha só. A gente vai estar com o nosso livro publicado na Biblioteca Nacional. Exemplares de Os Dramaturgos. Exatamente. Na Biblioteca de Gotemburgo. E aí, Fran, coisas que eu comecei a perceber é o seguinte. Uma coisa que é fundamental, eu achei fantástico na produção do livro. O escritor, ele tem aquele que já está, que nem o César, que já está produzindo, já embalou, e tem aquele que precisa do seu tempo. São pessoas distintas, são pessoas totalmente diferentes. Isso é uma coisa que eu aprendi. E outra coisa que eu aprendi, a questão da leitura, da reflexão, do que você está escrevendo, etc e tal, da profundidade do que você está entregando, o que você está entregando, também conta muito. Por isso que eu tenho muito medo do Caco, porque o Caco, ele é muito profundo, ele é muito rico. O Caco por si só, ele não pode passar desapercebido. Entende? Por isso que para mim ele é muito importante. Ele extrai o melhor de todas as pessoas. Ele extrai o melhor de mim, mas ele extrai o melhor de todas as pessoas. Se você começar a entender que a vida ela é um monte de fotografia, mas a gente escolhe para as quais a gente quer ver, entende? E se a gente mantiver o foco nisso, é muito engraçado você ver gente falando assim: ah, mas você nasceu virado para a lua. Não.
As coisas dão certo para quem acredita, as coisas dão certo para quem aposta, para quem sonha e compra aquela briga, sabe? Claro que por muitas vezes eu pensei que era impossível participar de um livro. Tá aí, estamos aí. E isso eu acho que foi uma lição muito boa que eu aprendi com vocês, sabe? A questão de que quando você precisa, quando você vai para uma direção, você precisa das ferramentas certas. Então, no caso, ler mais, pesquisar mais, revisar mais. Eu tô no As Massas, eu mais reviso do que qualquer outra coisa. Eu não consigo passar de Coisa 65 páginas. maravilhosa. E a própria experiência com a editora também, isso acrescentou muito, né? Sim, não, eu achei fantástico a gente discutir a discussão da capa, até a gente chegar no mosaico. A Eu lembro da primeira proposta revisão. do mosaico, a revisão, exato, com a própria revisora. A gente teve que trocar de revisora, porque a gente não estava satisfeito. É assim mesmo, e a gente tem que ser crítico. Porque o Isso. resultado bom ele vai sair da persistência. A qualidade vem da persistência. Aquela famosa frase é 99% suor e 1% inspiração. É isso aí. E E me fala uma coisa, Tiago, interromper um pouco teu raciocínio. fique à vontade. Como a tua família recebeu esse livro? Né? Porque o livro chegou lá na Bahia, né? Teu Sim, material, teus eu ainda não exemplares. distribuí. Eu ainda não distribuí. Eu estava até falando com o César, e o César fez, mas Rumi, você ainda não vendeu? A Tereza já vendeu tudo. Eu falei para ele, sim, César, eu vou vender rápido também, só que eu quero fazer um negócio, porque é o seguinte, como você sabe, esse livro, para mim, ele significa muita coisa, como também uma Uhum. possibilidade de aposentadoria. Então, eu estou estudando ele também mercadologicamente, como é que ele funciona, porque como ganhar dinheiro com ele, etc. E tal. E eu também quero fazer, por ser o primeiro livro, eu quero fazer a entrega bem personalizada, entendeu? Eu quero entregar na mesma hora, fazer a dedicatória, entendeu? Não vai ser um negócio só, toma aqui esse livro, parabéns, se divirta. Leia só a partir da Você página. pretende fazer um Eu nem lembro mais da lançamento minha página. aí? Ou quando Aqui tinha um plano, mas aqui eu trouxe pouco livro para cá. Eu Hum. devo vender mesmo, porque depois que eu fiz as contas, eu percebi que eu pedi pouco livro. Aí eu disse assim, ó, vamos começar pela minha família, Bahia e E Rio. Minha família do Rio, minha família da Bahia e minha família do Ceará, né? As três famílias. E depois numa próxima produção, a gente divulga aqui. Eu tenho muitos amigos meus que me perguntam, sabe? E Amigos meus que agora, ficam então, perguntando depois quando eu vou desse nosso escrever em inglês. bate-papo, Sim, sim. Não, mas eu falo daqui que perguntam quando é que eu vou escrever em inglês, etc e tal. Então, isso é outra coisa também que eu estou estudando. A possibilidade mas isso é só um estudo, isso aí não tem nada em prática mesmo, que é a possibilidade das massas ele já nascer em 3 línguas. nossa, que É um desafio maravilha! muito, muito Eu grande. conheço Mas as massas, eu já andei lendo sobre as massas. foram muitas noites debatidas ali. Uhum. E Conversamos muito sobre as massas, aliás, né, no grupo. sim, 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 sim. As massas, ele é uma história interessante. Eu diria que as massas ele é construído em 3 planos, não são nem em 2 Conta assim um planos. pouquinho para que as pessoas tenham uma ideia do que é exatamente. Sem, Ah, com boa cuidado, assim, pedida. para Boa pedida. Para contar o que é as não massas, dar spoiler. eu preciso dar um pequeno spoiler. É mesmo. Mas vamos dizer que ele Fala conta só uma do história. casal, daqueles Isso. personagens. Eu vou contar pelo menos a parte, porque assim, ó, o As Massas ele acontece na verdade são 2 histórias ao mesmo tempo. Eu vou contar para o público apenas a primeira, Ah, para poder ler e entender a segunda. Mas ele nasce com o desafio do César para a gente não escrever o trabalho que a gente estava escrevendo durante o curso, porque ele ia dar várias dicas e que a gente tivesse um trabalho para escrever em paralelo. Aí eu lembro que a gente discutiu muito sobre primeira pessoa, não primeira pessoa. Eu disse, eu vou continuar na minha primeira pessoa. Era para ser uma brincadeirinha, um conto curto, e aí acabou ganhando volume. Ele conta a história de alienígenas que começaram a cair na Terra, só que eles não são humanoides, eles não são animoides.
eles são massas que não têm forma. Tá bom. Já chega. Tô preocupada, mais do que isso, já é muito spoiler. Eu posso mais um pouquinho. Não. Tá bom, você que manda. Não, já é muito spoiler. Não, fique tranquila. O final é o que conta e aí a gente não ia chegar lá. Porque você já falou dos 2 tempos, né? Não, isso aí é o máximo que eu vou falar aqui. Spoiler é o máximo que eu vou falar aqui, falei até o final. Tá bom. Aí, não, mas é só contextualizar, só para fechar o circuito. Então, essas massas começam a cair na Terra, e aí cai na casa de um casal, que é Paulo e Verena. Uhum. Aí Paulo começa a investigar essas massas. E aí, não dá para ir um pouquinho mais, fique tranquilo, eu vou chegar no ponto que não dá para passar. Aí, essas massas, ele começa a investigar as massas para poder saber o que é aquilo, e aí começa a investigar os casos no mundo. Aí ele leva essa massa para uma fazenda, e aí que começa a história. Que aí começam a morrer pessoas. Pronto, chega. Chega. E o resto vai ter que ler. Pronto. Eu lembro que quando o César viu essa sua história, ele ficou muito entusiasmado com essa ideia. Ele briga comigo até hoje. Você tem que escrever esse livro. Escreva esse livro. Vou escrever com certeza. Pronto, então nós já temos em mente, podemos dizer que você já tem em mente o romance do Caco e o romance As Massas, né? E o Fora da Caixa. E o Fora da Caixa, que é um outro projeto. Mas vamos falar agora da sua coletânea aqui. Vamos lá. Filhão que já nasceu e que já está aqui nas nossas mãos, aqui, seu nome. Que coisa maravilhosa, né? A gente achar o nome da gente. Ficou meu nome, ficou em destaque. Adorei, é minha cara. Uhum. E na sua coletânea... Eu tô aqui com o meu livro. Logo após a Tereza, nós organizamos as coletâneas em ordem alfabética, né? Então, você fecha o livro, a sua coletânea fecha o livro, logo após a coletânea da Tereza. Leiam até o final, porque assim como as massas, tem muita surpresa no final. Exatamente. E aí a gente fecha aqui a última página, pessoal, é com ele, olha só, a última página é com a biografia aqui do nosso amigo, né? Exato. E na sua coletânea, Tiago, são 26 textos, né? São 4 contos, né? Que você citou aí alguns deles, né? Sim. Uma crônica, que é uma que você fala, acho que é a que você fala sobre o Caco, né? Dá alguma coisa, uma informação sobre o Caco. É uma passagem do livro, é um dos pilotos que eu tenho. Eu tenho alguns pilotos do Caco e esse a gente pegou. Exatamente. Esses outros contos, tem até um que é bem engraçado, né? Que não vamos mais falar aqui deles, que eu quero entrar agora no seu lado poeta, na sua face poeta. E você tem 21 poemas nesta sua coletânea, né? E desses 21 poemas, Tiago, eu tirei 2 para a gente conversar sobre eles. Mas antes de falarmos sobre esses 2 poemas, eu quero que você me fale sobre a sua influência para escrever. Você disse que teve esse período da depressão, você escreveu bastante, mas você não é um poeta de textos muito longos, né? Você diz muito em poucas palavras e você gosta muito do trocadilho, né? E que eu acabei descobrindo, né? Assim, sem nem imaginar que você... Uma vez eu falei... Lembra disso? No grupo mesmo, já no WhatsApp, uma vez eu falei que seus textos pareciam os poemas de Paulo Leminski, né? E aí, sem saber que você é fã do Paulo Leminski, né? Eu me lembro desse momento. E eu me esbarrei no Paulo Leminski, assim, por acidente. Eu estava procurando livro de poesias para comprar, as livrarias não são tão ricas de livros de poesias. Sim. E estava fazendo o lançamento daquele livro daquela coletânea do Paulo Leminski, que é fantástica. É fantástica mesmo, se eu não me engano, são alguns livros, eu não vou arriscar o número não, para não errar. Mas, e que eu me identifiquei muito, o Leminski para mim foi assim, tipo, ok, você está no caminho bom, sabe? Isso foi uma afirmação, uma confirmação.
vamos dizer assim. Mas entrando já na sua pergunta, eu sou muito geométrico. Eu sou muito de formas Sim, é das e exatas, né? Você é da área das isso. exatas. Eu sou projetista, entre outras coisas, no trabalho. Então, sempre gostei de geometria, essas coisas. E a poesia, a poesia curta, a poesia tiro, tiro reto, vamos dizer assim, ela acaba sendo geométrica, ou você brinca com uma coisa com outra. Então, por exemplo, eu tenho poesias que elas fazem formas com o tamanho das palavras. Eu não usei nesse livro porque precisa de uma certa diagramação para casar, então a Sim, gente teria que sim. amarrar a diagramação nesse livro. Então, eu lembro que eu fiz o carro, então ele tem um formato, a poesia tem meio que Olha um formato de um só que carro. coisa. E quando eu comecei a estudar poesia, por que que eu estou falando das formas? É porque quando a gente começa a estudar na escola, a gente aprende aqueles detalhes de forma de rima, né? A, B, B, A, B, A, B, A, B, C, A, B, C. E eu aí acabei fazendo esse rapidinho, porque eu gosto, minha cabeça é muito criativa para esses trocadilhos rápidos, sabe? Aham, sim. Essas riminhas rápidas. E assim eu fui me desenvolvendo. Eu nunca fui muito de ler. Isso, por favor, crianças, não façam isso. Eu nunca fui muito de ler, mas sempre foi muito inspirador. Tem um detalhe que é bem importante também, eu cresci com duas influências culturais muito grandes. Bahia e Rio de Janeiro são Oh, realmente dois polos muito fortes. Então, por exemplo, a gente na escola tinha o hábito de fazer paródia, de brincar, então fazendo uma homenagem à Alicia, que foi uma coordenadora da gente do segundo grau, a gente fez prolícia para quem precisa de prolícia. Aí eu lembro que no final a gente falava assim, ela pode te pegar, ela vai até te suspender, prolícia para que... Então, que maravilha! a gente fazia muitas coisas. Eu já cresci num meio muito criativo. Tem uma personagem que a Você gente... é criativo. Eu Sim, lembro, sim, sim. deixa eu te falar, eu lembro que, e até agradeço a você, Tiago, porque graças a você eu tenho hoje material para o próximo livro. Opa, Porque mas cadê sobre? quando a, gente, quando a gente começou a brincar de poesia, a gente começou a brincar de poesia no grupo, né? Que a gente até brincava assim, vamos leminskiar, né? Isso. Gente, Oxe, o Tiago adoro. é tão criativo, mas tão criativo que eu dizia, vamos escrever sobre tal palavra. Ele já começava, né? Você estava com o celular na mão, aí já começava. Daqui a pouco já os versos brotando, né? Na tela do grupo, né? E eu fazia assim, peraí que eu tenho Algo que que eu trabalhar. não tenho a menor condição de fazer. Eu não tenho a menor. Tiago, espera aí que mais tarde eu volto. Aí eu É, voltava com um texto enorme, né? E você não, isso, você não, já mas aí é que criando, tá um criando. negócio que eu... Mas aí é que tá, Flávio, um negócio que eu percebi nesse nosso grupo é o seguinte. Minha poesia, ela não cabe muita profundidade. Aham, Porque sim. ela é sempre tiro rápido. Mas É, você e a Tereza escrevem com uma profundidade que muitas vezes eu não tenho. Eu tenho essa profundidade também. Você vê que nos meus poemas mais longos eu costumo fazer a minha brincadeira. Adoro o herói. Meu sim. herói é fantástico. É lindo do herói, é muito lindo esse. E essa eu fiz para minha esposa. Essa daí eu conto Aham. para ela. Aí, mas assim, voltando ao assunto, né? Da onde vem essa minha inspiração e isso? Então eu sou muito geométrico e também tem um fator de que tem um personagem muito forte, muito marcante na minha vida, que é minha avó paterna, ela é muito marcante na minha vida. E depois de que eu me entendia como poeta, eu vim descobrir que ela era poeta também. Ela era Puxa. poetisa. Isso também, ela também, eu tive, tem um negócio interessante que se por um lado na Bahia minha mãe me deu muito senso de realidade, senso do que eu posso e o que eu não posso fazer, por outro lado minha família do Rio, principalmente meu pai e minha avó, era assim, tipo, você vai ser engenheiro? Você vai trabalhar na Ferrari, fique tranquilo. Daqui a 10 anos você compra esse carro aqui, nem que seja usado, fique tranquilo, sabe? Então, eles sempre me deram esse lado sua dor, então eu sempre tive essa dualidade também.
Uhum. Então, tem esses dois personagens tem esse personagem muito forte, que é minha avó, que acabou me estimulando muito a acreditar nos meus sonhos. Você vê que eu sou uma pessoa que acredito muito. Eu não entro em nada assim, se eu não acreditar. Então, por exemplo, se eu não acreditar que eu posso ser um bom escritor, que eu posso fazer uma boa poesia, ou que eu posso fazer um bom carro, eu não. Tem até uma história interessante. Pouco antes de eu vir para cá, eu me encontrei com um amigo eu estava na empresa anterior que eu trabalhava. Aí meu amigo virou e disse assim: Olha, Thiago. Eu falei: Poxa, estou pensando em comprar um carro daquela marca alemã famosa. Aí ele fez assim: Ih, Thiago, aquela marca alemã famosa não é boa não. Boa mesmo é a marca sueca. E aí eu acabei vindo parar aqui, tipo, chegando no legal que é a excelência da excelência. E outra coisa também interessante, quando eu era pequeno, com minha avó, eu tive o contato com o primeiro carro dessa marca. E até comecei com 12 anos também, mesma faixa de idade. E aí acabei me apaixonando por essa marca, e desenhando muito, etc e tal. Só que o tempo foi passando, a marca foi perdendo força Coisa. no Brasil. E aí eu fui perdendo, mas aí de repente eu tô aqui, sabe? E eu sempre tive essa admiração. Então, aquilo que eu te falei, eu acredito muito nas coisas. Eu não faço nada que eu não acredite. Então, É por isso que nós sempre repetimos, quando nos referimos ao Tiago, como alguém vibrante. Você é vibrante, você é marcante, a sua presença é marcante, você é iluminado. Quando nos nossos encontros presenciais, você era marcante, era vibrante. Eu me lembro demais você sentado no chão, a gente ali em círculo, né? Lembra uma vez a gente sentava você no chão lá, bem à vontade, totalmente entregue àquele momento nosso. E é isso que eu mais admiro em você, Thiago, essa tua entrega. E quando você chegou para nos dizer que tua vida ia mudar completamente, tua vida profissional mudou completamente. Eu virar Eu o mundo não. de cabeça para baixo. Sim, completamente. E aí, de repente, dali a alguns dias, você estava vivendo outra vida, em outra situação, outro contexto. E era o mesmo Tiago, vibrante, alegre, inspirado e inspirador. Obrigado, E é essa tua obrigado. característica que eu admiro muito. Cada um de nós tem uma característica muito admirável e muito inspiradora. E essa é a sua. Você é assim. Eu defini Teresa, não sei se você lembra, né, que eu defini a poesia da Teresa como uma poesia colorida, porque ela põe Sim. todos os tons, assim, usando a metáfora, né, ela põe todos os estados de espírito, né, as diversas situações que a gente passa na vida nos poemas dela. E você o Tiago, você é iluminado, você é luz, você brilha, né? E você tem otimismo, e você tem autoconfiança, você tem segurança, você acredita nos teus sonhos. E isso é muito, muito bom de ter você como amigo e ter você como dramaturgo, como colega. Obrigado. E inspirador para mim, porque, como eu te disse, graças às nossas brincadeiras de leminskiar, eu acabei escrevendo muitos textos, muitos poemas que irão para o meu novo livro, né, de poesia. Eu estava procurando, já montando e pensando, gente, eu fiz esse poema junto com o Tiago. Aquela coisa de jogar a palavra, vamos escrever palavra tal. Sim, E eu já sim. guardando ali. Tem muita coisa que já Adoro, veio das nossas conversas, né, de pegar uma palavra e escrever. Mas eu quero adoro. citar aqui na sua coletânea 2 poemas. Você falou aí do poema que você fez para a Márcia. E aqui, gente, eu estava falando, antes da gente começar a gravar, a Márcia estava aqui com a gente. E aí eu fiquei, nossa, ela não pode ficar aqui, porque eu quero fazer uma surpresa para a Márcia. E aí ela nos deixou aqui, né? E aí, quando ela estiver aqui nos assistindo, ela vai ver. Eu senti muito do teu romantismo nos teus poemas. Eu destaquei 2. Um deles é Final Feliz, que eu achei muito lindo. Tem outros muito românticos que eu Então, acredito feliz, que você... ele é mais recente. Pois então, que eu acho que muitos desses poemas você fez para a Márcia, né? E que estão aqui registrados aqui na coletânea. Final Feliz é um deles, que eu quero que você leia para a gente e a gente converse um pouquinho sobre ele. E o outro que eu separei foi Paixão, que eu acho que também tem a ver com a Márcia. E aí eu quero que a gente converse sobre esses 2 poemas que são curtinhos e dizem muito.
né? E uma característica sua que eu vejo é o romantismo. Você é romântico. Você escreve assim de forma muito exata, né? É muito calculada, né? Você calcula muito bem a organização dos teus versos e são curtos e objetivos, né? Mas vai aí muito do Tiago romântico. Eu imagino que esses dias aí com a sua esposa, primeiro sem ela, né? Que você deve ter sofrido um bocado. E agora com a sua esposa e com a Márcia aí, eu acho que o romantismo aflorou. E com esse cenário maravilhoso que é essa cidade, então, né? Sim, Então vamos essa lá. é fantástica. Leia para a gente e para Márcia, por favor, o poema Final Feliz, que é muito Certo? lindo. Não, com certeza, com certeza. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava lembrando, Ah, que eu não falei, é o seguinte: eu escrevo curto também, porque eu não consigo, numa frase, talvez decassílaba, ah, ter só uma rima, entende? Porque as rimas vão aflorando, assim, tipo, eu até sim, tenho os poemas assim, e você vê, eu rimo dentro da. Eu já brinquei de rimar sim, dentro sim. da. Do verso, você rima dentro do verso, no meio Isso, eu ali, pelo adoro fazer meio. isso. Ai, é Isso, eu lindo adoro isso. fazer isso. Me perdoem se eu gaguejar, é por obra aí Imagina. do nervosismo do momento, mas vamos que vamos. Então, Vamos. não preciso estar aí por causa da minha distância, para estar ao seu lado. Não preciso estar em silêncio para estar calado. Posso falar ao seu ouvido e estar te sentindo mesmo aqui. Basta sonhar para realizar esse final feliz. Isso É, é, basi- é curtinho, mas é tão profundo. Eu fico imaginando o momento em que você estava, a hora que esse poema veio, um momento de muita saudade. sim, sim, a gente viveu nesse período aí. A gente tem 10 anos de casado e mais 10 de namoro e entrelaces, né? Mas nesses 10 anos de casado, a gente viveu muito pouco próximo. E é claro que todo casal briga, todo casal acaba se distanciando, todo casal tem aquela noite que não se fala, etc. Tal. E foi num desses momentos que eu escrevi essa poesia. E foi justamente nessa sensação, sabe? Eu não preciso estar aí para estar do seu lado. Entendeu? Basta fechar os olhos e sonhar. Não preciso estar em silêncio para estar calado. Basta eu sonhar, você está aqui do meu lado o tempo todo. Você é companhia presente na minha memória. Então, esse é o principal objetivo dessa poesia. E como Que você falou, coisa sempre bonita! ficando muito direto. Que lindo! Eu estava lendo esse poema, Tiago, ainda nas nossas revisões, né? Porque nós revisamos muito esse livro. E cada poema seu eu ficava imaginando. Quando eu cheguei nessa do final feliz, eu fiquei imaginando. O Tiago fez esse poema no momento de saudade da Foi. Márcia. Nossa Senhora, que coisa mais linda! E essa construção tua, né, desse poema, assim tão objetivo, é inspirador por isso, viu, pessoal? É inspirador porque qualquer pessoa pode escrever o que está sentindo, né? Ou em verso, seja como for, tendo esse talento de escrever poemas ou não, mas a gente pode escrever o que está sentindo, que dá um alívio, né? Uhum, sim, com certeza. E eu acho que a poesia ela é minha parceira, Aham, justamente por causa disso. Talvez se quando eu fosse pequeno eu tivesse tido o hábito de ter um diário e escrever as coisas, hoje eu já seria assim um romancista de longos textos, porque tudo é muito a gente se moldar. Minha mãe falava muito que tudo é questão de você se exercitar e conquistar. Eu penso muito no seguinte, é muito engraçado que de não muito longo tempo para cá, o pessoal começou a se tocar a importância da persistência, né? A vitória ela não vem por talento, a vitória não vem por esforço, a vitória não vem por trabalho, afinidade, nada disso. Ela vem por persistência. Se sim. você persiste, se você acredita, se você continua. Eu gosto muito do Queen, do Queen, a banda Queen, do Fred Mercury, porque ele tem muito esse elemento de que ele teve que batalhar muito para chegar onde está, e a luta, a liberdade, I want to break free,
e inúmeras outras músicas que você vai ver que ele tem essa luta dele e como ele precisou batalhar para... Você paga um preço muito caro para se conquistar o que você quer. Você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que se dedicar a isso, é legal. E Isso você é um exemplo de persistência. é Agora vamos legal. falar agora sobre um vírus, né? A gente tem falado sobre um vírus danadinho aí que está mudando demais o mundo. O nosso planeta tomou conta do planeta, né? E deu ordens assim, tudo mudou. Mas aqui no seu livro você fala de um outro vírus, página 168. 168, vamos Leia nela. pra gente. Esse aí sempre existiu, sempre existirá. Paixão. Vamos lá de novo, perdão. Vamos. Já e vamos que vamos. Então, como um vírus que te apavora de dentro para fora, te confunde o juízo. E o médico que examina, confira que o vírus que te domina contagia. Isso é um problema sério. E por isso, onde passa, cheio de graça, chama atenção. Só um aviso, esse vírus se chama paixão. Não é só isso. E tem outros poemas românticos. Eu super recomendo. O livro aqui na coletânea do nosso amigo Dramaturgo. Eu super recomendo o Meu Herói, ele é realmente... Ah, sim, sim. Meu Herói realmente, não é porque foi eu que escrevi, eu muitas vezes procuro ele para ler, porque realmente ele fala um pouco de mim, ele me define bastante, porque é o seguinte, essa minha característica de falar indireto, não falar direto, escrever indireto, não escrever direto, de procurar bom humor na minha escrita, de procurar surpreender no final. Então, isso ele defende pelo menos o meu desejo. O que eu quero de uma coisa. Exatamente. E nesse bate-papo nós definimos você. Né? Eu acho que nós conseguimos definir você da biografia até esse momento. Então, meu amigo querido, dramaturgo querido, que prazer imenso realizar esse bate-papo contigo. Eu quero que você finalize esse nosso bate-papo lendo, sim, esse poema. E quero te perguntar, quando é que você vem para as bandas de cá, menino? Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Assim, eu realmente agradeço de paixão pela oportunidade. Isso eu acho que muito... Eu tenho acompanhado meio que distante a sua obra com as poesias e vejo que isso já é fruto mesmo do seu projeto de vida e acaba passando pelos dramaturgos, que é o que acaba sendo orgulho. Eu vejo a sua identificação com poesia e lembro das nossos desafios. Eu amo. Eu peço perdão se eu não pude me dedicar com afinco naquele seu projeto que você me convidou, mas eu amo. É este projeto e você está aqui fazendo parte. Acabei voltando, né? Poesia que edifica. E já que você está falando sobre isso, devemos dizer, né? O projeto Poesia que Edifica nasceu dentro do Grupo Dramaturgos, foi a ideia que eu tive lá dentro do grupo. Mas eu entendo perfeitamente as dificuldades de cada um, né? Se eu estou disposta nesse momento e podendo, mas de repente os outros colegas não estão, né? Podendo com tempo para e muito menos você aí tão longe. Eu acho que outro ritmo. Eu acho que uma frase que define muito o grupo é momento. Sim. Porque uma coisa que eu acho fantástica do grupo é que a gente soube se respeitar quanto ao momento de cada um. Sim. E a gente soube se apoiar de acordo com cada momento, a gente buscava o outro e dizia, então, vamos, não vamos, fazemos, não fazemos, vamos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu defino muito isso. E aquele realmente não era momento para eu poder me comprometer. Eu não queria me comprometer com algo, mas foi fantástico, realmente. É muito bom ver esse fruto. Você está aqui. Sim. E você falou também daquela questão dos desafios de poesias. Eu faço hoje com alguns amigos. Mesmo? Exato. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Thiago Curvo e para o meu amigo Alfredo, que eles dois são dois que, se bombear, se a gente deslizar aí, a gente escreve um livro juntos também. Opa, não descarte essa ideia, hein? Então vamos escrever aqui. Você já tem em mente 2 romances em mente?
sobre a história do Caco, que é uma inspiração, seu personagem é uma inspiração e um apoio para você. Você tem em mente As Massas, que é uma ficção científica, né? Isso é maravilhoso. Você tem muito material de poesia, que você disse que escreveu muito aí no seu período de eu tenho mais de depressão. 3.000 poesias catalogadas. Então, já vem aí outro livro de poesia, certamente. E você tem outras parcerias, né? Então, temos aí muita coisa para rolar, né? Nessa estreia, depois dessa estreia. Então, agradeço pela oportunidade. E vamos para o grande finale. Vamos para o grande finale. A poesia a qual eu gosto muito e desejo que vocês gostem também, se deliciem com essa poesia. O nome da poesia é Meu Herói. Que define você, não é isso? Que me define nas minhas ideias de criação. Ela me define bem. Então, estava a donzela linda e sigela nos seus aposentos, quando de repente um monstro, ou num movimento lento, surge um monstro. Ele era tenebroso, horroroso, asqueroso. Tinha garras, dentes afiados, era alado, voava para todo lado, e para onde ela corria, o monstro seguia. Nesta hora, a pobre donzela decidiu gritar: socorro, socorro! Já não sei para onde eu corro. E se não correr, ele me pega e eu morro. Eis que surge o herói, chamado Roy, só para rimar, que veio para salvar. Ele era bravo, destemido, além de ser muito bonito. Nesse caso sou eu. E dos pés preponentes puxou a arma reluzente e num golpe certeiro aniquilou o monstro, o nobre guerreiro. A donzela apaixonada disse ao cavaleiro ser muito grata. Então ele respondeu: não foi nada, pode me chamar se aparecer outra barata. É por isso que eu gosto desse. Amo esse poema. Parabéns! Esse toque de humor seu é maravilhoso. Adoro, é a cereja do bolo. Esse final para mim é fantástico. E é assim que eu gosto de escrever. Quando você conta uma história e no final... Que maravilha. Tiago, olha, você deve estar vendo que eu estou aqui no anoitecer já, né? Minha imagem está escurecendo. Eu não posso levantar daqui para acender uma luminária, uma lâmpada. E você está aí com essa imagem. Mas sem problema. Então, meu amigo, me despeço de você por hora. Eu espero que você apareça novamente, venha nos visitar em breve e que possamos nos reunir e fazer aquele brinde. Sim, né? A gente tem que fazer o nosso coquetel. Temos o nosso meninão aqui, nosso filhão. É o momento que a gente vai ter o nosso, com certeza. Isso. Olha, eu mando um beijo bem grande, um abraço para a Márcia, que está aí com você. Aproveite muito esses dias aí com a Márcia, né? Que daqui a algumas semanas, né, ela estará de volta. Aproveite muito bem, foi um prazer vê-la ali, né? Aparecendo ali um pouquinho, arrumando... Aqui no Reflexo. Sim, e falando um pouquinho com ela. Eu falei para ela que ia ter essa surpresa, uma surpresinha para ela, né? E foi um prazer imenso te ver e falar contigo sempre. Obrigado por ser inspiração. Prazer é todo meu. Não diga isso. Não diga isso. Por tê-lo como parceiro nos dramaturgos. E a gente se vê. Próximo sábado, sabe quem estará conosco? O nosso presepeiro, Rodrigo Souza. Que é o mais presepeiro de todos. Sim. Pois um beijo para você, meu amigo. Um abraço Muito obrigado por tudo. Nesta noite linda aí, né? Sim. Em Gotemburgo, na Suécia. Olha só que coisa maravilhosa. Olha onde chegou o canal Poesia que Edifica. Graças a Deus. E vamos mais longe. Vamos sim. De alguma maneira você está assim nesse projeto. E se lembre de uma coisa que eu disse lá atrás. Muitos acham que é arrogância, muitos acham que é petulância, etc. Mas eu digo, a gente vai ser grande. A gente, os dramaturgos, nós vamos ser grandes. Isso não tem dúvidas. Desde o primeiro dia eu digo isso para vocês. Sim. Daqui a 20 anos a gente vai estar olhando esse livro e vai dizer, eu tinha falado. E para começo de conversa, de ousadia, somos os únicos dramaturgos, né? Com certeza, só nós. Não existe, só nós. Pois
Pois, meu amigo, Muito obrigado. beijo e até outro. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.